Oi, está começando o 58º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. E eu já vou te deixar com um gostinho da conversa que vem por aí. Esse mito da semana e o mito do modernismo, que é derivado do mito da semana, ganhou uma tal força que, em alguma medida, toda a história da literatura e das artes no Brasil acabou sendo capturado por esse mito. A antropofagia era claramente contra a Semana de 22. A revista Antropofagia dizem com todas as letras que a Semana de 22 era um movimento de falso modernismo. Quando as pessoas colocam no mesmo barco Semana de 22 e Antropofagia, estão cometendo um crime historiográfico. Antes de contar mais detalhes, eu vou lembrar que o 451 MHz tem o apoio do Grupo Editorial Record. O ano mal começou, mas as comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 já estão a todo vapor na editora José Olímpio. O primeiro título publicado pela José Olímpio em homenagem ao centenário é Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, do pesquisador Gilberto Mendonça Telles. Mendonça Telles apresenta um panorama dos movimentos modernistas com textos de artistas que anteciparam sopros da mudança ainda no século XIX e de expoentes do modernismo brasileiro. A José Olímpio também vai trazer aos leitores uma nova edição de Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, com o mesmo projeto gráfico do livro de 37. Macunaíma foi forjado a partir de lendas indígenas e populares, colagens de histórias, mitos e modos de vida que deram existência a um tipo brasileiro ideal, um ser mágico, debochado e zombeteiro. As novas edições de Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro e Macunaíma são um convite da editora José Olímpio às leitoras e aos leitores que desejam compreender os caminhos de um dos movimentos artísticos mais importantes do século XX, já nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Como eu já disse no episódio anterior, nesse ano a gente comemora marcos importantes da nossa cultura e da nossa história. Bom, e quando a gente ouve falar de modernismo no Brasil, a primeira expressão que vem à cabeça é a Semana de Arte Moderna, que teve como palco o Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Mas a semana e também o próprio modernismo são muito mais do que isso. 100 anos atrás, a semana estreou no dia 13 de fevereiro com nomes consagrados hoje em dia, como a artista plástica Anita Malfatti, o Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade, que eram escritores, e o Heitor Villa-Lobos, compositor, entre vários outros artistas. E para a conversa de hoje, eu convidei o escritor e historiador da arte Rafael Cardoso e o poeta e crítico literário Eduardo Sterzi. Eles conversaram comigo sobre a influência contínua do modernismo na arte brasileira e também sobre os significados dessa semana sobre a qual tanto se fala. Afinal de contas, foi um evento fundador da nossa cultura brasileira, tal como a gente conhece ela hoje em dia, ou então será que foi um evento supervalorizado na história da arte brasileira? O Rafael Cardoso também escreve ficção, além de ser historiador da arte e de design. Ele acabou de publicar a Modernidade em Preto e Branco, que acabou de sair pela Companhia das Letras, que trata do modernismo brasileiro e da formação histórica do nosso país. O Rafael é professor de História da Arte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador associado à Universidade Livre de Berlim. Já o Eduardo Sterzi é poeta, jornalista e crítico literário. Junto com a escritora Verônica Stiger, com quem ele é casado, ele vai lançar também nesse ano, só que no segundo semestre, um livro pela editora Todavia sobre a presença contínua da Semana de 22 na cultura brasileira. O Eduardo Sterzi também é professor de Teoria Literária na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Bom, então vamos lá para a conversa que eu tive com o Rafael Cardoso e com o Eduardo Sterzi. Bom, então aqui com o Eduardo Sterzi e com o Rafael Cardoso para falar desse grande evento da cultura brasileira que aconteceu, se não me engano, 5.200 semanas atrás, que foi a Semana de Arte Moderna, em 1922, que é o grande marco do modernismo brasileiro e está sendo posto em questão de maneira feroz agora em vários tipos de eventos, exposições, livros, enfim, está sendo ao mesmo tempo celebrado e questionado, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar
com esses dois autores que são especialistas na modernidade, né, no século XX moderno brasileiro, e que estão preparando ou lançando livros sobre o assunto, né? Vou começar com o Rafael, que já lançou o livro dele, né, Eduardo? O seu ainda está aí no prelo, sai pela Todavia daqui a alguns meses, mas o Rafael está aí pingando tinta, modernidade em preto e branco, acabou de sair pela Companhia das Letras, depois de ter saído alguns meses atrás nos Estados Unidos, né, pela Columbia. Seja muito bem-vindo aqui, Rafael. Obrigado, Paulo. E aí, o que é essa modernidade em preto e branco aí do título do seu livro? Olha, a modernidade em preto e branco é o cruzamento da questão racial com a questão de classe social. O preto e branco, evidentemente, tem a ver com os problemas de racismo estrutural no Brasil e também tem a ver com a cultura midiática, fotografia, impressos, cinema. É o preto e branco também da tinta sobre o papel. Então, o meu argumento passa pela questão de que a cultura, a modernidade, o modernismo já existia nessa cultura midiática antes de 22, desde o final do século XIX, e isso tem sido ignorado pela historiografia. E também tem a questão de que muitos dos agentes e autores ligados a essa modernidade anterior eram afrodescendentes ou eram de classe popular, e também têm sido apagados pela historiografia. Vamos dizer que ele tem um parentesco com o livro da Beatriz Sarlo, Modernidades Periféricas, né, que flagra um pouco aquela caldo cultural de Buenos Aires, também multiétnico e também marcado por uma cultura de massas nascente, né, da Calle Corrientes e do cinema e os luminosos. Onde fica a Semana de 22 no meio disso tudo, né? Por que a gente hoje dá tanta importância a esse evento que hoje tem tido sua dimensão questionada? Inclusive no seu livro você fala que é uma lenda, né? Que a grande importância dela foi um certo mito que ela deixou, uma lenda. Como entender essa expressão lenda, no bom ou no mau sentido? Eu não uso a expressão lenda, eu uso a palavra mito. Tem essa questão, o mito como mitologia grega, mitologia iorubá, as grandes verdades, e ao mesmo tempo mito mentira, né? O mito é uma versão do fato que não é exata. Eu acho que na semana temos as duas coisas. Temos um pouco de verdade e um pouco de mentira. A pergunta que você fez se desdobra em duas partes. Por que ela é importante hoje? Eu diria por causa de uma historiografia pós-1945. Em 42, quando o Mário de Andrade fez a palestra do movimento modernista, o Mário de Andrade colocou o último prego no caixão, né? Ele mesmo disse que o movimento foi um fracasso. A frase exata dele é que nós não podemos servir de exemplo para ninguém, mas podemos servir de lição. E essa frase é o último prego no caixão da Semana de Arte Moderna. Isso 42. A partir de 45, a semana foi ressuscitada por uma série de autores, principalmente o Lorival Gomes Machado, o criador do mito da história da semana que nós conhecemos hoje, que está em todas as enciclopédias. Isso é uma parte da sua pergunta. Por que o mito ficou importante? Porque ele foi inventado para fins políticos. Agora, o lado bom do mito, por que a semana é importante em sua época? Porque eu acho que ela foi um para-raios, ela captou algo que já vinha acontecendo na sociedade, algo que já estava no ar. Aquele grupo pequeno de intelectuais da burguesia conseguiu realmente captar alguma coisa que estava acontecendo e traduzir aquilo. Aquilo já estava totalmente elaborado na cultura de massa, na cultura popular, quando os intelectuais se deram conta do que estava acontecendo. Mas 22 é isso, é o momento em que um grupo significativo de intelectuais decretou que a modernidade estava em curso. Entendi. Bom, esse fenômeno aí dos intelectuais terem um delay em relação a inovações estéticas populares ainda continua acontecendo, né? Só me permita te lembrar aqui, Rafael, que na página 18 você fala lá, mesmo consagrada por estudiosos e preservada por instituições fundadas em sua memória, a importância da semana reside principalmente em seu status como lenda. Por isso até que eu usei essa expressão que eu retirei do seu texto, né? Assim, que traz uma carga ainda mais negativa, porque o mito ele tem uma carga positiva, né? O que mito nos funda, né? Então, Eduardo, você e a Verônica, né, que é essa ensaísta, escritora polivalente, como você também, que é poeta, editor e, enfim, tem muitas atividades aí na área intelectual, estão preparando esse livro que vai sair pela Todavia sobre o legado, né, da semana ao longo do século XX. Vocês vêm do Rio Grande do Sul, quer dizer, vocês não podem ser acusados de um bairrismo paulistocêntrico, como tem acontecido aí com alguns intelectuais, principalmente da USP, que são
quase que desqualificados de saída por serem paulistas nesse debate. Como é que vocês enxergam esse legado aí, esse problema da semana? Pois é, eu vou falar um pouco por mim e um pouco pela Verônica, mas espero que ela me permita isso. A gente convidou ela, só para avisar que ela não tinha disponibilidade, infelizmente. Mas ela já esteve no podcast com a gente sobre Rubem Fonseca, então convido todo mundo a ouvir. Exato, ela está num outro compromisso, então não tinha como. Espero que eu não diga bobagem com relação às partes que ficaram com ela, porque nós fizemos uma divisão aqui do livro. O livro deve se chamar Semana e o Século, nas Ruínas de 22, o título deve ser esse. Na verdade, se divide em vários capítulos, mas eu acho que tem 2 aspectos principais ali em que ele se articula. Por um lado, se trata assim, de pensar um pouco a semana para além do evento. O mito é uma palavra super importante para a gente também. É o ponto de partida do livro, em alguma medida, é uma reflexão, a gente pode dizer, um pouco teórica, sobre a diferença entre evento e acontecimento, fato e mito, como o evento ou o fato são aquele dado positivo, né, ou seja, aquilo que aconteceu mesmo e que a gente vai ter acesso, no caso da semana, de uma maneira muito, muito parcial, né, por uma questão muito simples. A gente não tem acesso, por exemplo, a imagens da semana, muito menos a imagens em movimento. Resta muito para ser imaginado sobre a semana, né? Ou seja, logo de início, né, quando a gente tenta aprender a semana, ela já nos leva para um campo imaginativo. E, claro, a gente tem todos os relatos também, sejam relatos contemporâneos sobre a semana, dos jornalistas que acompanharam, etc., mas também toda essa vasta coleção de memórias da semana, né, que os próprios protagonistas foram deixando ao longo do tempo, em livros, artigos, etc., né, e mesmo depoimentos gravados, que a gente vai encontrar no MIS, por exemplo, né. Mas, por outro lado, a gente tem também, que eu estou chamando de acontecimento ou mito. O acontecimento é aquilo que do evento não para de acontecer ao longo do tempo. Em alguma medida, é também essa divisão que a gente pode fazer entre o fato e os efeitos do fato. O mito já começa a estar presente nas primeiras falas posteriores da semana. Assim, se a gente pensar, por exemplo, nos artigos do Joaquim Hinojosa, né, que depois vão virar o livro Arte Moderna, né, que vai ser fundamental para toda a recepção da ideia de modernismo, no que era chamado de Norte, então, que vai ser mesmo dito por ele mesmo, né? Norte, então, era uma região que ia de Manaus a Salvador, não tinha essa divisão que a gente faz hoje entre Norte e Nordeste. No final de 22, já começa o mito da semana, né, em alguma medida. Claro, esse mito vai ter vários níveis diferentes de desdobramento, seja o desdobramento pelas palavras dos próprios artistas participantes, um movimento de auto-mitificação e autocanonização que vai começar logo em seguida, e acompanhado o tempo todo também de um movimento de autoquestionamento. Isso é muito interessante também, né? Ou seja, vários traços que a gente vai encontrar na conferência do Mário de Andrade, de 42, a famosa conferência que ele faz no Rio de Janeiro, o movimento modernista, já estão, a gente pode dizer, em embrião no primeiro romance de vanguarda do Oswald de Andrade. Ou seja, tem esse movimento que é um movimento paralelo de autocanonização ou automitificação e autoquestionamento também pelos modernistas. Né? Então é muito interessante ver como isso vai se desenrolando ao longo do tempo, vai se desdobrando ao longo do tempo, e vendo como a cada momento a semana vai mudando de significação também. A gente tem um ponto de partida muito importante quanto a isso, que é o trabalho do Fred Coelho, né? O livro dele que saiu há 10 anos, né? Que ele vai acompanhar justamente como cada década posterior à semana, ou seja, 32, 42, 52, 62, etc., foi retomando a ideia de semana e dando um significado diferente para ela. E, por outro lado, a gente vai recuar um pouco no tempo, tentar compreender ali esse momento de formação da ideia de semana. Então, tentando ver essas obras que estavam sendo escritas no final da década de 10 e no início da década de 20, ver como alguma ideia ali do que vai dar na semana já estava presente ali. E esse movimento interessante, eu acredito, né? Eu acho que, em alguma medida, o livro, se tiver algum interesse, eu acho que é muito por conta disso, é que a gente percebe que a nossa noção do que seria um tempo modernista é muito menos complexa do que o que foi realmente o tempo modernista. Né? Ou seja, eles estavam lendo as coisas mais distintas. Né? A gente tem essa ideia um pouco consagrada de que os protagonistas da semana eram intelectuais e artistas afrancesados por conta de todo o contato cultural entre Brasil e França, né? Mas a gente tem que notar a importância decisiva que vai ter, por exemplo, a cultura literária italiana, não só no futurismo, Marinetti, etc., né? E os outros futuristas também têm uma importância imensa, mas pensar a importância decisiva do D'Annunzio, por exemplo, que é um escritor de um moderno outro, muito mais expressionista, a gente pode dizer, né? Então tem um modernismo outro ali acontecendo que a gente vai encontrar com muita força em livros como Os Condenados, cujo primeiro volume
vai ser publicada em 1922, mas também naquele diário coletivo, Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, que é feito na Garçonère do Oswald de Andrade, e que está atravessado por isso, e essas referências são anotadas ali o tempo todo. Para falar nos italianos, e um João Bananeri, porque um pouco da crítica que se faz também é o descaso que haveria com esses artistas mais populares, menos, enfim, sisudos, menos ligados no debate estético, mas que produziram obras notáveis do ponto de vista de forma, né, de forma artística. O Rafael abre o livro dele falando do Lima Barreto, que é o grande antagonista aí desses modernistas, né? E que até hoje tem sido apontado como um ponto cego. Como enxergar essas figuras, né? O próprio Rafael já registra na primeira página o ressentimento dele com os artistas mais elitizados e tal. Como é que vocês veem essas figuras marginais que hoje estão associadas ao modernismo, né? Como é? Por um lado, né, a gente tem que pensar que esse mito da semana e o mito do modernismo, que é derivado do mito da semana, ganhou uma tal força que, em alguma medida, toda a história da literatura e das artes no Brasil acabou sendo capturado por esse mito. Esse é o grande problema assim, do tipo de reflexão que a gente está fazendo, né? Ou seja, a gente tem que se mover ali entre o que é produtivo na ideia da semana e na ideia do modernismo e o que serve para capturar coisas que são muito distintas que, às vezes, não cabem nesse modelo. E, realmente, a gente tem que pensar que a semana, em alguma medida, condensa uma questão fundamental, uma postura fundamental do modernismo do Brasil, que eu diria que é uma divisão ou uma dialética entre tendências institucionais ou institucionalizadoras e tendências contra-institucionais. E aí, nesse momento da semana, ou seja, em fevereiro de 22, a gente nota que tem ali uma pendência para um momento institucional, mesmo um evento que se quis muito renovador. Ou seja, tem todos os vínculos com não só a elite de São Paulo, mas com a elite política de São Paulo. O Teatro Municipal não é um lugar qualquer. É uma coisa que eu sempre busco chamar atenção, né? É um lugar de canonização. Ou seja, embora o Teatro Municipal fosse muito moderno, ele também, né? Ele tinha 11 anos quando acontece a semana. Mas pela própria configuração monumental dele, o lugar em que ele está situado, a importância que ele tem naquele momento, ele acaba servindo como um lugar de institucionalização, né? E eu acho que isso tem consequências na seleção dos nomes para a semana. A literatura acaba tendo uma participação importante, mas em alguma medida se dá de uma forma um pouco enviesada dentro da semana. Porque os grandes espetáculos, o que realmente chamava atenção ali era, por um lado, um espetáculo estático, que é a exposição de artes plásticas, e que incluía, inovadoramente também, obras de arquitetura, por exemplo, e, por outro lado, as apresentações musicais, né? Ou seja, não por acaso eles vão convidar a Guiomar Novaes para fazer parte disso, né? Porque chamava público também. E quando ocorre isso, né? Ou seja, tem uma seleção, e a seleção é do grupo, é um grupo de amigos. Não pode esquecer isso, né? Ou seja, a gente tende a pensar essas coisas de um ponto de vista quase como se fosse uma exigência de uma perspectiva olímpica. Como se fossem ou curadores do Sesc, né? Profissionalizados. Exato. E com um repertório completo e tal. Não era, né? Era uma coisa muito de amigos. Que é aquela dinâmica um pouco que incide muito com relação às antologias, por exemplo, ainda hoje. Ou então que ele não fosse absolutamente ligado à produção artística. Deveria ser um dentista, um engenheiro civil, só pessoas sem conexões com a vida intelectual que poderiam ser isentas, né? Ô, Rafael, você no seu livro, a questão da modernidade, ela é mais ampla do que a questão artística, né? Nas duas coisas trata-se de um mesmo fenômeno cultural mais amplo, né? Mas a semana acabou enquadrando um pouco dentro do campo das artes, e você no seu livro procura estender vários pontos de fuga, né? O que você vê dessas manifestações que não tinham status artístico lá nos anos 20 e que foram ganhando um status que hoje são inquestionáveis? O que você radiografou no livro que pega dessas expressões menos consagradas? Olha, o que eu estou vendo no meu livro é basicamente tentando ampliar o foco para além da preocupação tradicional com literatura e belas artes e arquitetura e música clássica. Esse foi o enfoque da historiografia durante quase todo o século XX, e eu estou tentando ver o contrário, assim, por que não ver outros assuntos, né? Por que divorciar literatura e arte erudita do que está acontecendo socialmente, né? Se você fosse analisar a produção artística contemporânea sem olhar para a sociedade brasileira,
as pessoas iam dizer que você é um alienado, você não está sabendo avaliar a relação entre arte e sociedade. Como historiador, eu parto do mesmo pressuposto. E aí que eu resolvi olhar para essas expressões menos consideradas dentro da historiografia sobre o modernismo e percebi assim, o que os ingleses chamariam do elefante na sala, né? A gente tinha uma cultura vibrante de revistas ilustradas, e design gráfico, e fotografia, e cinema, que absolutamente não foi contemplada pela historiografia da Semana de Arte Moderna. Eu tenho literalmente a Araci Amaral, no livro Arte Plástica na Semana de 22, ela cita, acho que é o Flávio Mota, dizendo que não havia revistas Art Nouveau no Brasil. Tudo bem, isso foi um livro escrito em 70, eu tenho certeza que ela hoje em dia sabe que isso não é verdade. Tinha dezenas de revistas Art Nouveau, tinha centenas de pessoas trabalhando nessa linha. O que temos é uma cegueira em relação aos arquivos. Não me surpreende que isso tenha partido de um pesquisador em São Paulo, porque essas revistas não estavam em São Paulo. Elas estavam no Rio, elas estavam no Sul, elas estavam no que hoje é o Nordeste. Tinha uma certa ingenuidade dos pesquisadores dos anos 50 e 60 que foram pesquisar o que tinha em São Paulo e decidiram que o que não tinha aí não existia. É a mesma lógica da descoberta do Brasil pelos modernistas, né? O Mário de Andrade vai para Minas, vai para o Recife, vai para a Amazônia e acha que está descobrindo o Brasil. Só que o Brasil já estava lá. A minha questão no livro é ampliar esse foco para o que eu estou chamando aqui, de uma forma quase polêmica, de cultura majoritária. O que interessa à maioria das pessoas, né? Aí eu concordo plenamente com o que o Eduardo falou. A Semana de 22 foi não somente institucional, como representativa de um poder oligárquico no Brasil. Assim, aquilo era a elite cafeicultora da República Velha, que estava patrocinando aquilo, assim, simbolizado na figura do Paulo Prado, um dos homens mais ricos do mundo naquele momento. Acho que a diferença de olhar, não querendo brigar, mas querendo esquentar um pouquinho a polêmica, todos vocês estão falando de São Paulo, fisicamente. Estou falando do Rio de Janeiro. Quando o Eduardo fala que a semana capturou, né, que o mito capturou o que aconteceu antes, eu acho que daqui, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de quem não está em São Paulo, eu diria que o mito apagou o que veio antes, não que ele capturou. Por isso que eu entendo o ressentimento de Lima Barreto. Lima Barreto é um dos grandes nomes da literatura brasileira do século XX e, no entanto, ele foi apagado. Ele morreu pobre, dentro de um asilo e sem editor. As pessoas não queriam publicar as obras dele. Era considerado uma obra sem interesse comercial ou literário naquele momento. O Lima não é o único, o Lima é a ponta do iceberg. Assim, eu diria que tem centenas e milhares de obras que foram esquecidas, apagadas, enterradas, postas de lado. E isso é um fenômeno dessa historiografia. Eu acho que a Semana de 22 não é o problema. O problema é a historiografia que reinventou ela. Eu não estou dizendo assim, não há um mito anterior. Claro que há. A primeira pessoa a enterrar a semana foi o Mário de Andrade, em 24. Na revista América Brasileira, ele descartou a semana e disse que tinha acabado, que o movimento tinha acabado. Então, o Mário foi o primeiro e o último a tentar enterrar a semana. Mas, após 45, tem uma reinvenção do mito. E essa é uma reinvenção historiográfica que persiste até hoje. E é essa estrutura que eu estou criticando. Vamos combinar também que existe uma fase pós-hemeroteca digital, né? Mudou a vida de qualquer pesquisador você ter acesso a esse bem público que é a hemeroteca digital. Queria, enfim, até propor aqui que todos os livros publicados antes da hemeroteca digital fossem, de alguma forma, revistos, porque é um fato que muda muito da compreensão da história do Brasil. Concordo, né? 100% com você. A hemeroteca digital é o maior benefício para pesquisadores, assim, acho que dos últimos 30, 40 anos. Bom, e agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista com o Rafael Cardoso e o Eduardo Sterzi. Eu queria aproveitar esse tempo para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. A gente até reuniu as dicas anteriores num texto lá no nosso site, é só visitar 451.com.br que está lá para você poder ler. Na descrição do episódio você encontra o link para acessar todo esse conteúdo. Fica então com a gente até o final do episódio para ouvir a dica literária da Bruna Beber.
O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No episódio dessa semana, a gente fala de uma obra fundamental da história da literatura. Ulisses, de James Joyce, alterou as definições do que se considerava um romance, e até hoje é objeto de culto por leitores ao redor do mundo. Em 2022, o livro completa 100 anos de publicação. E, para comemorar, a Companhia das Letras está lançando uma edição especial, com tradução revisada, ilustrações e imensa fortuna crítica. Para falar sobre esse livro monumental, a Rádio Companhia recebe o tradutor Caetano Galindo, além dos professores Sandra Guardini Vasconcelos e Vitor Alevato do Amaral, autores de 2 dos ensaios presentes na nova edição. Acompanhe a Rádio Companhia semanalmente no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. E o 451 MHz tem o apoio da editora Fósforo. Estou a toque de máquina. Ando, voo, corro, sou e a fumaça sou eu. Estou a toque de nada. Como a comida envenenada e o comido sou eu. Estou a toque de selva, os ferros torcidos, sacudidos dentro de uma marmita. E a marmita sou eu. Paro, mas estou sempre correndo, dói os pés, dói as pernas, esse corpo é o meu. Indago, mas não estou escutando. A resposta anda solta e ninguém explicou. A resposta sou eu. Esse foi um trecho do poema Fumaça, de Miriam Alves, lido pela poeta. Se você gostou, saiba mais em circulodepoemas.com.br ou no nosso perfil no Instagram, Círculo de Poemas _. Todo mês um livro e uma plaquete exclusiva na sua casa. E antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com o Rafael Cardoso e o Eduardo Sterzi, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para uma outra pessoa a quem você queira presentear. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcast e fazer a sua assinatura. Eu até queria aproveitar para avisar que no mês de março os preços aqui, como acontece todo ano, vão ser reajustados. Então corre para assinar ainda durante o mês de fevereiro para garantir os preços de 2021. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. E agora a gente vai partir para a segunda parte da entrevista com o Rafael Cardoso e o Eduardo Sterzi. Ô, Eduardo, e uma das coisas que se diz muito um clichê aí cultural sobre a semana de 22 é que ela teria se cumprido finalmente no tropicalismo, né? É uma leitura meio vagabunda, me perdoe aqui a maneira que estou simplificando, mas tem essa relação, né? Você acredita nisso? Que vários ideais de 22 ficaram em aberto até que a Tropicália pudesse... Não só a Tropicália, esse é um ponto, assim, o Rafael fechou o foco, né? Disse, o meu problema é com uma certa historiografia, né? Eu colocaria uma outra questão. Acho que tem várias historiografias concorrentes aí da semana. Eu ampliaria o conceito de historiografia, não só abrangendo os historiadores propriamente ditos, mas os artistas também fazem suas historiografias, ou seja, eles dão sentido à história que aconteceu. E aí eu diria que não é só a Tropicália, eu acho que tem vários outros momentos aí, a poesia concreta, antes da Tropicália, vai lidar com esse legado modernista aí de uma forma muito inovadora para o momento. A gente tem que pensar ali que é justamente aquele momento que a gente tem esse dissídio entre poesia concreta e a chamada geração de 45. Aí depois da Tropicália também, a gente pensar a poesia marginal, o cinema marginal, né? E até muito recentemente, a gente pensar em 2002, né? A gente tem os 80 anos da Semana de Arte Moderna, e eu acho muito interessante que surge em São Paulo uma ideia
da Semana de Arte Moderna da Periferia. O que, do ponto de vista de uma historiografia dura, positivista, talvez não fizesse o menor sentido. A gente poderia dizer, essa expressão nem faz sentido, né? Ou seja, mas de um ponto de vista poético, ou seja, dessa produtividade poética da ideia de semana, faz o maior sentido. Ou seja, é um momento em que você tem ali uma apropriação dessa ideia de semana e você diz, agora a gente chega aqui com a semana num lugar que ela não foi. Ou pensar mais recentemente no que o Emicida faz com a ideia de semana de arte moderna no show e no documentário que tem. A gente pode dizer que há pontos da semana, ou há pontos do modernismo, porque quando a gente fala de semana, voltar, é o fato e é o mito também, né? Essa semana, quando volta, ela está sendo mudada o tempo todo, né? Ou seja, essas lacunas da semana que vão encontrar realização em algum momento. Tem todos esses vínculos, todos esses compromissos que podem servir para depor contra a semana. Essa ideia que eu já vi, né? Foi um piquenique da burguesia. Não foi só isso, né? A gente tem que ter um pouco de... O Rui Castro, por exemplo, detona. Parece que era o Covescott das, sei lá, do... Rui Castro... melhor não falar. Finlândia. Porque eu não quero ser grosseiro aqui. Mas você também tem o Fischer, né? Que é um crítico literário gaúcho que já faz uns 10 anos bem mais. Tá fazendo essa crítica ao centralismo da semana, né? Eu conheço o Fischer há 30 anos e tem 30 anos que ele bate nessa tecla, né? Então já apareceu em livros dele já dos anos 90. Eu vejo um problema na forma como o Fischer vê as coisas, né? Tem um a priori que me parece equivocado, me parece questionável, de que as obras que a semana ou que o modernismo deixou são obras pífias. Acho absurdo a gente dizer que o Macunaíma seja pífio, que o Macunaíma não tenha a importância que tem. Tem uma importância imensa. Eu acho que é um livro fundamental para a gente compreender uma série de coisas, a começar pela maneira como a gente concebe literatura no Brasil. Ou pensar na obra do Oswald de Andrade. O Oswald, não só dos romances, não só da poesia, mas também dos manifestos e das teses também, né, que eu acho que é uma grande novidade que ele vai trazer ali, que vai ser importante não só no âmbito da literatura e das artes, mas vai ter consequências, por exemplo, na antropologia. A gente pensar a reivindicação que o Eduardo Viveiro de Castro vai fazer da figura do Oswald de Andrade como uma espécie de precursor da sua teoria do perspectivismo ameríndio, né? Ou seja, E a ideia de antropofagia conseguiu também se enraizar um pouco numa certa cultura popular, igual alguns conceitos da psicanálise. É muito curioso, né? Eu acho que a semana, em alguma medida, abarca tudo, captura tudo, né? Ela captura a antropofagia também, e aí não nos permite ver que a antropofagia, em alguma medida, é um movimento moderno contra o modernismo inicial, para falar como o próprio Oswald, recuperar o que interessava no modernismo inicial, mas ao recuperar o que interessava, também bater no que não interessava. Mas ele é fruto de uma singular incompreensão. A gente pensar, por exemplo, a maneira como se lê a antropofagia como sendo um modelo de absorção do estrangeiro para fazer um corpo nacional, ele é, a meu ver, equivocado nas duas pontas dessa construção, né, dessa forma. Primeiro, que não é só a absorção do estrangeiro que está em causa na antropofagia. Não é uma usina de processamento que você pega a matéria-prima europeia, né, e você faz produto nacional. Não é isso. E não é nacional também que está em questão ali. Tento frisar sempre, assim, peguem o manifesto antropófago. Tentem achar ali essa questão dita dessa maneira. E muitas vezes tem um adendo ainda, né, que é a antropofagia, você absorve o estrangeiro para vomitar o nacional, né? Essa figura do vômito é completamente anti-antropofágica do vômito, mas isso pegou, né? Isso é a leitura de manual, é a leitura escolar que a gente tem da antropofagia. E é curioso, porque a gente vai encontrar isso no Antônio Cândido, a gente vai encontrar isso nos poetas concretos, a gente vai encontrar isso em alguma medida na Tropicália, e aí nisso não se vê a grande novidade da antropofagia, que é primeiro a sua separação com relação ao modernismo inicial, ou seja, alguma coisa de nova surgiu ali, mas sobretudo não se vê o que há de mais radical nela, que é um questionamento profundo da própria ideia de identidade cultural, né? Que no caso, a ideia predominante era a ideia de identidade nacional. E isso está sendo posto em questão. E que certamente foi útil na Tropicália para responder ao nacionalismo da ditadura e tudo aquilo. O Rafael, você fala muito ali também da coisa do Estado Novo, né? E até da cultura negra brasileira que floresceu naquela época. Era de ouro do samba, por exemplo, que você mesmo aponta como um ponto cego na leitura do Mário de Andrade, sobre a manifestação da cultura popular e tal e coisa. Como que fica essa coisa da cultura negra nesse contexto, Rafael? Como que ela acabou
se afirmando ao longo do século XX no Brasil, na sua visão? Enquanto o modernismo artístico, literário se institucionalizou e tudo mais, toda essa cultura negra, popular, ela foi se construindo aos trancos e barrancos, né? Como que você vê isso? Bom, primeiramente, deixa eu dizer que eu não falo pelo movimento negro. Sim. Tem aí uma questão séria de lugar de fala a ser respeitada. Eu diria que ela se afirmou aos trancos e barrancos, a contrapelo, né? Até hoje estamos aí com uma figura como Antônio Risério xingando Abdias do Nascimento pós-mortem na Folha de São Paulo. A primeira frase do artigo é: um mulato Abdias do Nascimento era um homem racista. Essa frase é inadmissível. Isso foi publicado em 2017, para você ver com quanto tempo o Risério está nutrindo essa polêmica dele. Então, assim, o movimento negro se afirma a contrapelo na luta e contra todos, né? Assim, tem sido difícil para um movimento que começou no início do século XX até hoje e está revivendo momentos de fundação. Eu acho que essa é uma luta tanto identitária, racial, quanto uma luta de classe social. Eu queria pegar a carona do que o Eduardo estava falando. Concordo plenamente com ele. Tudo que ele falou sobre antropofagia, Manifesto Antropófago, o documento mais importante, a meu ver, literário, da década de 20. A antropofagia, no meu entendimento, eclipsa de longe a Semana de 22, de importância. E aí que entra a questão historiográfica. A antropofagia era claramente contra a Semana de 22. A revista Antropofagia dizem com todas as letras que a Semana de 22 era um movimento de falso modernismo. Quando as pessoas colocam no mesmo barco Semana 22 Antropofagia, estão cometendo um crime historiográfico. Um movimento que é contra outro movimento, que se declara contra o outro movimento, ele não pode ser compreendido como uma continuidade do primeiro movimento. O Mário e o Oswald romperam em 29, para sempre. Os dois morreram, um fingindo que estava ignorando o outro. A Tropicália se apropria da antropofagia de uma forma muito clara. O Eduardo falou da arte concreta, da poesia concreta. Esses outros campos vão beber em outras partes do modernismo paulista. O que a gente pode fazer e deve fazer nesses 100 anos é começar a não mais falar no movimento modernista como uma coisa só, mas tentar popularizar uma coisa que já é consenso entre os estudiosos, que há vários modernismos, plural, que há movimentos modernistas em diferentes momentos. Essa historinha do movimento modernista começou com a exposição da Anita Malfatti, aí teve a briga com Monteiro Lobato, aí teve a Semana de 22, isso é uma historinha para crianças. O público brasileiro está pronto para começar a pensar os modernismos de forma mais complexa e problematizada. Rafael, mas também não deveria ser uma historinha, vamos dizer, para crianças, no sentido de entrar nos manuais escolares da maneira apropriada? Com certeza. Foi como eu aprendi essa coisa da exposição. Todos nós aprendemos assim. Será que não deveriam ser produzidos manuais de história da cultura? Deveria. Que fossem gráficos e que mostrassem essa riqueza das revistas, toda essa vida urbana, essa dimensão, por exemplo, da potência do design, da arquitetura, tudo isso que aconteceu não está na medida certa nos manuais escolares, né? A gente só vê as relações pessoais, esses gênios, entre aspas, circulando, né? A gente é muito apegado ao mito, não só o brasileiro, isso no mundo inteiro. Mas no Brasil isso é especialmente problemático, sendo ele verdadeiro ou falso. Sendo ele nocivo ou frutífero. Libertador, enfim. É uma sociedade essencialmente conservadora, muitas vezes reacionária. Então, assim, literalmente tem Tarsila do Amaral para crianças. Né? E que deveria ter Tarsila para crianças, claro, mas às vezes assim, Tarsilinha era uma menina sapeca e não sei o quê, sabe? Vira uma caricatura, né? Deveria ser, no mínimo, feminista, né? É uma mulher que foi feminista e comunista em vida, no mínimo, a homenagem a ela deveria levar em consideração esses dois lados. Pega mal eu, como historiador da arte intelectual, falar uma coisa dessas, mas nós temos uma intelectualidade que gosta de paternalizar a opinião pública. É emburrecedor. Quando você tenta falar com o público de uma forma que subestima a inteligência dele, você está condenando esse público a ser burro, né, para sempre. Pois é, mas isso tem a ver, por exemplo, a Argentina, né? Naquele modernismo argentino, você tinha uma massa de letrados no país mesmo muito superior à do Brasil, né? Me parece, assim. Aqui a coisa foi mesmo aos trancos e barrancos, né? Como a gente falou, nem sempre fermentou na circulação sanguínea da sociedade mesmo. Às vezes ficou entre escritores. Essa dificuldade, às vezes, claro, de fazer os vasos comunicarem, né, no Brasil, que a gente tem. Temos dificuldades, temos problemas históricos, todos conhecem, todos sabem o que foi a abolição, né, o de despejar uma massa
de ex-escravizados sem terra, sem educação, sem direito a nada. A gente cavou o buraco cultural no qual estamos ainda afundados. Quando eu falo que a historiografia privilegiou demais a arte erudita e a literatura, pelos motivos que você falou, a massa da população no início do século XX era analfabeta. Então, assim, por que a literatura erudita tem a importância que ela tem dentro da historiografia e coisas como o cinema e a fotografia não têm? Né? Obviamente, o cinema e a fotografia repercutiam muito mais no início do século XX, as charges, a ilustração, as revistas ilustradas, a publicidade repercutia mais. Tudo isso repercutia junto a um público majoritário de uma forma muito mais imediata e profunda e duradoura do que a alta literatura. Isso é muito, muito problemático, porque nós estamos olhando para o modernismo como se ele fosse algo que afetasse os 5, 10% do topo da pirâmide social. A gente tem um modernismo que é antimoderno, né? Nesse sentido, também foi uma figura como Oiticica que acabou enxergando maneiras de conectar esse sentimento a uma cultura popular mesmo, né? Plena década de 60, o Hélio Oiticica chega no Mando Rio de Janeiro com o pessoal da Mangueira e é barrado, porque ele não podia entrar com aquele povo dentro do MAN. A Opinião 65, uma exposição de esquerda. E acontece aquele movimento interessantíssimo do pessoal que está lá dentro, que é, pelo menos os mais antenados, saírem. Ou seja, é um momento fundamental, eu acho, da historiografia da cultura brasileira. Fundamental. Eu fico imaginando, tem toda uma dinâmica ali de a gente pensar, falando nessa questão da prefiguração, né, dessas coisas que se realizam depois. Tem algumas coisas que ficam lá e que quase como uma centelha que depois alguma coisa completa aquele espaço vazio, ali, aquela lacuna, né? E eu fico imaginando, assim, o último poema do Paulo César Vairada, né, As Infibraturas do Ipiranga, tem aquele momento ali, que é aquele oratório profano, alucinado, né? É quase uma saída do municipal para o Vale do Anhangabaú. Em alguma medida, o Oiticica realiza alguma coisa que estava ali em germe, formulado de uma maneira muito maluca no Mário, né? Naquele poema estranhíssimo, final. Para mim, eu vejo que o Oiticica completa, o que o Hélio completa ao ser barrado no MAN, é quando o Graça Aranha saiu da academia encarregado pelas ruas, pela Avenida do Presidente Wilson em triunfo. O que começou na academia em 24, quando o Graça Aranha rompeu, é completado em 65, quando o Hélio tenta levar aquilo de volta para dentro das instituições e é barrado. E é claro que o gesto do Hélio é muito maior, muito mais potente do que o gesto do Graça Aranha, que é um gesto quase bacharelesco. Para mim, assim, talvez seja um bairrismo da minha parte, o movimento começou lá na Presidente Wilson e terminou no aterro do Flamengo. Sim. Boa. Essa semana, e o modernismo abre tantas veredas, e a gente nem falou de Guimarães Rosa, e uma sucessão de equívocos e também, até por ser tão cronológica, identificada como, né, uma semana, ela é propícia ao anacronismo, né? Sim. O anacronismo vai ser decisivo para a abordagem que eu e a Verônica estamos fazendo. Ou seja, eu vou dar 2 exemplos, assim, uma parte minha e uma parte da Verônica, né? Ou seja, 2 capítulos, assim, do livro, né? Eu faço uma leitura, né, do segundo poema do Paulo César Vairada, né, que é o Trovador, e que sempre foi lido de uma maneira muito simplista, a meu ver. Investigando isso, pensando um pouco sobre as coisas, eu fui notar que, por exemplo, você encontra essa figura do tupi trovador na revista Niterói, que é a primeira revista do romantismo brasileiro. Está lá. Ou seja, vai aparecer uma comparação literal entre os trovadores que andavam de castelo em castelo na Europa, não sei o quê, e os tupis que cantavam aqui, que eram reconhecidos pela maneira como cantavam, de aldeia em aldeia, e mesmo entravam nas aldeias, os inimigos chegavam lá e cantavam, e eram reconhecidos e podiam entrar porque cantavam muito bem. O exemplo da Verônica, né? Tem uma parte importante, um capítulo que ela está fazendo, né? Que é pegando a capa do Paulicéia Desvairada, né? E tentando ver como essa capa se desdobra em uma série de questões. Ela recuperou essa ideia do Walter Benjamin, que ela está vendo essa capa como uma imagem dialética. Ou seja, o momento em que se encontram coisas ali que vêm de antes e que apontam para o futuro, mas futuros plurais também. Ou seja, ela vai notar como, em alguma medida, a gente pode pensar toda uma tradição de geometria nas artes brasileiras que vai dar no concretismo, etc., por um lado, mas, por outro lado, toda uma questão performática também, pela figura do Arlequim, que vai dar nos parangolés, por exemplo. Né? Não um vínculo direto, mas vendo como, em alguma medida, você tem ali temporalidades diferentes e ideias de lidar com o tempo diferentes que vão se desdobrar ao longo do tempo. Né?
Maravilha. Pra quem não lembra, que a capa de Paulicéia Desvairada são aqueles losangos coloridos. Da roupa do Arlequim. Do Arlequim, exatamente. Beleza. Quando é que sai o livro? Segundo semestre, é isso? Segundo semestre. Beleza, estamos ansiosos aqui. Seremos implacáveis. Vou pedir pro Rafael escrever uma resenha demolidora sobre o seu livro e da Verônica. Mas, enfim, estamos esperando. Vai sair pela editora Todavia. Qual que é o título? A Semana e o Século, nas Ruínas de 22. Ah, beleza. A ruína também é uma imagem que você trabalha, né, na literatura. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína, né? Como diria aí um outro... Lévi-Strauss e Caetano Veloso. Muito bem. Obrigado, Eduardo, pela entrevista. E você, Rafael, o Modernidade em Preto e Branco tá nas livrarias já, né? Você mexeu no livro desde a edição americana, né? Edição britânica, saiu pela Cambridge. Britânica, perdão. E essa edição brasileira, basicamente eu reescrevi muita coisa. Diria que é quase uma segunda edição. Revista aumentada, com 100 imagens em relação a 60 da edição britânica. Então, a edição brasileira, nesse caso, é superior. Quem tiver na dúvida pode optar por ela. Vamos fazer uma resenha cotejada para ver o que você está falando da gente para os estrangeiros. Muito bom esse seu livro, importante. Mostra também que a arte brasileira e essa discussão está muito valorizada no exterior, né? A gente tem, nos Estados Unidos, vários centros de pesquisa da arte moderna brasileira do século XX. Como é que foi a repercussão, Rafael? Saíram várias resenhas acadêmicas, mas é muito lento lá. Ao contrário do tempo daqui, eu estou acostumado com edição brasileira, né? Aí depois de 6 meses o livro já acabou, né? A carreira do livro já era. E aí depois de 6 meses eu escrevi na Cambridge e falei, olha, saíram X resenhas até agora. E ela falou, não, calma, tá no início ainda. Depois de 6 meses foi a resposta dela. O seu livro vai ter uma longa vida igual da Aracy Amaral. Décadas aí de leitura e... Estão falando desses livros, eu queria chamar a atenção para o Orfeu Estático na Metrópole, do Shevchenko, que é um livro que eu acho que está completando 30 anos e que caiu no esquecimento. Para mim é fundamental para a maneira como eu compreendo o modernismo. Eu faria essa homenagem também. Maravilha. Terminamos então o programa com uma homenagem ao Nicolau Shevchenko e seu Orfeu Estático na Metrópole, né? Que é um marco então aí na novas leituras da semana de 22 e do modernismo. Muito obrigado então, gente. Valeu. Obrigado. Bom, e se você quer saber um pouco mais sobre a Semana de Arte Moderna, eu te convido a ler o texto do Carlos Adriano na 451 de fevereiro. Pois é, o Carlos Adriano, que é colaborador da revista e cineasta, ele fez uma espécie de reportagem sobre por que não existem imagens nem fotográficas, nem em movimento da Semana de Arte Moderna. Então ele entrevistou alguns dos maiores especialistas na semana e também especulou um pouquinho sobre por que essa ausência aconteceu, já que São Paulo naquela época tinha bons fotógrafos, tinha uma cena inclusive de produção de cinema e poderia inclusive ter incorporado alguns filmes na programação. E ele também fala sobre como a produção cinematográfica também repercutiu de alguma forma os acontecimentos da semana de 22. Está na 451 de fevereiro e também no site da revista, 451.com.br. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar livros que foram marcantes, leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Bruna Beber, que é pesquisadora e poeta. Um livro que marcou a minha vida foi o livro Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios, e reverbera, de certa forma, até hoje, certas questões e certos tabus que ainda não conseguimos contornar, não só como leitores, mas como Brasil. A Cassandra era de São Paulo, escreveu mais de 30 livros, vendeu muitos livros, publicava originalmente em revistas, mas seus folhetins também foram transformados em livros e eram em grande parte vendidos em bancas de jornal. E o Eu Sou Uma Lésbica, que é um livro que está fora de circulação, aliás, a obra da Cassandra está fora de circulação, o que é lamentável. E a estreia da Cassandra foi aos 16 anos, em 1948, com um livro chamado Volúpia do Pecado, que era um livro que tratava de uma paixão entre duas mulheres e a descoberta da sexualidade entre duas mulheres.
Então, ainda hoje, Cassandra está à frente de muita coisa. Ela parte do erotismo em direção ao tabu e ela parte do tabu em direção ao erotismo. No meio de tudo isso, ela mistura o suspense, o mistério, aliada a uma escrita que foi intencionalmente feita para ser lida por todas as pessoas. Bom, e assim a gente chega ao final do programa. E eu queria te fazer mais um convite. Aproveita que você está aí com o seu tocador aberto e faz uma avaliação desse episódio e do podcast também. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelinhas para o nosso programa e a gente precisa delas. É só clicar no ícone com uma estrelinha, ou melhor, com 5 estrelinhas, e atribuir a sua avaliação aqui do 451 MHz. Se você quiser, também pode indicar o podcast para outras pessoas, é só compartilhar agora mesmo. Aperta aí aquele botãozinho de compartilhamento e encaminha para os seus amigos ou para os seus grupos de discussão. Eu queria, então, agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamici Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Medena, Vitor Muniz, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Maria Portugal, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Safreire de Souza, Adriano Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Licoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 58º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 25 de fevereiro. Até lá! O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.